Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Lacerda e se você chegou aqui pelo título deste vídeo, eu já convido você a deixar aqui o seu like e compartilhar com os seus amigos. Se você é um estudante e está com dificuldades de organizar os seus estudos, ou seja, conciliar o tempo que você tem com a quantidade de disciplinas ou coisas que você precisa fazer, este vídeo é para você. Vamos conferir? Muito bem, seja bem-vindo a esta videoaula onde nós vamos falar sobre cronograma de estudos. Esta videoaula foi requerida pelos meus alunos que me apresentaram algumas dificuldades para organizar o tanto de disciplinas que eles possuem com o tempo que eles possuem, ou seja, o tempo é muito maior do que a quantidade de coisas que tem que ser feita. Mesmo assim, não resta motivação, não há vontade e interesse de desenvolver. Então, como proceder diante de tudo isso? Eu vou dar algumas pistas neste vídeo, espero que ajude você também a se organizar melhor nos seus estudos ou em outras atividades. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é que nós precisamos criar, então, uma coisa chamada hábito de estudos. O hábito não vem assim dos deuses, nós não nascemos de um dia para o outro com o hábito e nem sequer herdamos hábitos de estudos de outras pessoas. Precisamos cultivar estes hábitos. Um hábito ele tem que ser cultivado constantemente, diariamente, porque ele também pode se perder quando nós começamos a elaborar outros hábitos e eles substituem os hábitos anteriores. Por exemplo, estávamos participando das aulas presenciais, de repente tudo modificou. Tivemos que ficar em nossas casas, estudar via internet, estudar por aplicativos, utilizando computadores, celulares, etc. Criamos um novo hábito de ficar em casa e este novo hábito trouxe coisas que são boas e outras nem tantas. Mas podemos aproveitar que estamos em casa e criar novos hábitos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar um papel e anotar algumas ideias. Por exemplo, eu não estou de férias. A primeira coisa que eu tenho que ter claro, você é um tipo de aluno que quer só fazer as atividades para ficar livre, ou você é um tipo de aluno que quer fazer as atividades e também conseguir algum tipo de aprendizado? Tudo isso tem que ser colocado numa balança. Você está em casa, mas não está de férias. Quando você estudava, por exemplo, pela manhã, tinha que acordar antes das 7 horas da manhã para estar às 7h30 dentro do colégio. Bom, neste momento talvez não seja necessário acordar às 7 horas da manhã, você pode acordar um pouco mais tarde. Há disciplinas para serem feitas, há aulas para serem assistidas, videoconferências com vários professores, etc. Vamos organizar isso de uma maneira bem fácil daqui a pouco. Eu só estou ajudando você a pensar algumas ideias. A primeira delas tem que ficar claro, eu não estou de férias e eu preciso fazer algumas atividades. No tempo comum, ou seja, antes da quarentena, todo o período que você estava na escola é um período da escola. Então você também precisa reservar um tempo para poder dedicar-se aos estudos. Assim você vai ter tempo para estudar ou descansar em outros períodos também. Porque a reclamação que eu tenho escutado dos meus alunos é que eles ficam de manhã, de tarde e de noite por conta do aplicativo, por conta das atividades, são muitas e eles não dão conta de administrar. Na verdade, não são tantas coisas assim se o tempo for melhor organizado. Eu vou mostrar para vocês agora, utilizando o Google Agenda, como fazer esta organização. Você pode utilizar o Google Agenda, como eu vou fazer, ou não. Se você quiser, você pode pegar uma folha de papel em branco, ou você pode pegar o seu próprio caderno, colocar os dias da semana, fazer uma organização semanal. Ótimo! No papel, e isso vai te orientar. Naquele período especificamente, você vai criar o hábito de parar de fazer o que você estava fazendo anteriormente e dedicar somente aos estudos. Bom, professor, é muito fácil falar isso quando eu não tenho um irmão pequeno para cuidar, quando os meus pais saíram para trabalhar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer inclusive comida, eu tenho outras coisas para ajudar, inclusive tenho que trabalhar para ajudar os meus pais.
eu entendo perfeitamente que a nossa rotina mudou completamente. Por isso que eu estou gravando este vídeo para tentar amenizar estas situações e ajudá-la a organizar melhor a sua vida de estudante. Então vamos para o Google Agenda. Depois a gente vai ter tempo de conversar sobre outros detalhes e vocês podem deixar também nos comentários do vídeo algumas dúvidas ou algumas lutas, dificuldades que vocês têm passado e eu poderei tentar ajudá-lo de alguma maneira. Vamos lá então. Aqui eu tenho o Google Agenda. Vocês podem estar perguntando como que o professor chegou nesta tela. Eu vou então abrir uma janela nova aqui para mostrar para vocês. Vocês vão entrar aqui no site do Google. Quando vocês entrarem no site do Google, vão precisar fazer o login com o seu Gmail ou com o seu @escola ou com o e-mail que você está utilizando. Eu vou fazer o login aqui, o meu já está pronto dentro deste e-mail. E aqui onde ficam os aplicativos, no canto superior direito, neste quadrado, eu vou clicar aqui e vou procurar o Google Agenda. Bom, já apareceu aqui, ó, a agenda, este desenho. Clico neste desenho da agenda, então vai abrir aqui para mim o Google Agenda para eu começar a fazer os meus planejamentos. Bom, vamos iniciar então a nossa organização da seguinte maneira. Eu vou começar a registrar aqui, percebam que a minha agenda está toda branca, não tem nada registrado. Eu vou começar a registrar aqui no dia 17 de agosto, que é amanhã. Amanhã eu vou ter aula de matemática, então eu deixo registrado aqui matemática. Ok, é um evento que eu estou marcando para a minha agenda. Na segunda-feira, 17 de agosto, qual o horário da minha aula de matemática? A aula de matemática começa às 9 horas e vai até às 10 horas. Este horário ou este evento, ele se repete? Então, se ele se repete, se você quer deixar já organizado todo o seu semestre, o seu trimestre, você pode vir aqui em não se repete para personalizar. Então, quando você clica ali em personalizar, vai aparecer recorrência personalizada, ou seja, esta aula de matemática da segunda-feira, de 9 às 10, ela vai se repetir a cada semana, ou seja, na segunda-feira, e vai terminar em, eu marco uma data aqui. O meu está marcado 16 de novembro, eu vou deixar só para teste. Vou clicar em concluir. Muito bem, você pode vir aqui e escolher uma cor, que é uma outra dica que eu vou te dar agora. Deixar as suas disciplinas com diferentes cores. Eu vou colocar aqui para mim o vermelho para matemática. Então, coloquei aqui então, segunda-feira, 17 de agosto, de 9 às 10, eu terei aula de matemática. Clico salvar. Apareceu já aqui para mim, ó, 17 matemática, no dia 24 matemática, no dia 31 matemática, e assim vai, ó, durante até o último dia que eu deixei marcado, que foi dia 17 ou 16 de novembro, enfim. Na segunda-feira também eu vou ter aula de química, por exemplo, então eu venho aqui e coloco química. Química, que horário que são as aulas de química? Eu vou colocar aqui às 10h30 até às 11h30 eu tenho aula de química. Eu vou deixar uma outra cor para química. Como eu coloquei vermelho para matemática, vou colocar aqui verde para química e salvar. Salvou só no dia 17, porque eu não pedi para repetir para os outros dias. Se eu quero pedir para repetir para os outros dias, eu clico aqui em química, no lápis, editar evento. Então eu vou aqui adicionar que este evento vai se repetir. Vou personalizar, vai terminar em dia 16 de novembro da mesma maneira. Percebam que química também já apareceu. Na terça-feira eu vou ter aula de história. Venho aqui no lembrete ou encontrar um horário da aula de história. A aula de história também será às 9 horas da manhã, de 9 às 10. Vai se repetir, vou personalizar, terminar essa repetição em novembro. Você pode colocar qualquer data que você quiser. Vamos escolher uma cor para a história, azul.
nesta nossa semana do dia 16, do dia 17 ao dia 21 de agosto, eu estou registrando as aulas que são fixas. Você pode registrar suas aulas fixas e no horário da aula fixa, você deve acompanhar esta tua aula fixa. Só que aí, por exemplo, vamos imaginar que na segunda-feira eu só tenha 2 aulas, de 9 às 10 e de 10h30 às 11h30 Química. E aí sobra um horário de 11h30 ao meio-dia, ou de 11h30 a 1h da tarde, você pode se organizar. Vamos colocar aqui então estudos. Colocar estudos, e aí eu coloco que horário que eu vou marcar este estudo. Por exemplo, 11 horas até o meio-dia. De 11 ao meio-dia. Vai se repetir? Posso colocar ele para personalizar, se repetir uma vez por semana. Da mesma maneira, vou colocar uma cor diferente só para estudos. Uma cor aqui que é mais lavanda. Ok, então apareceu aqui estudos. Dentro de estudos, dentro deste horário, eu sei que eu vou estudar. O que eu vou fazer? Eu posso escrever aqui dentro do evento, editar evento, adicionar uma descrição. No caso dos meus alunos aqui no Paraná, eles precisam fazer o quê? Responder a questão que equivale à chamada do dia. Então eles possuem algumas questões para responder. Neste momento então de 11 horas até o meio-dia, ele vai responder as questões, uma pergunta para ganhar a presença de cada uma daquelas disciplinas. Se naquele dia teve 2 ou 5 disciplinas, responda 5 perguntas então neste horário e fique livre durante o resto do dia para não ficar pendente com isso. O que mais que você vai fazer neste dia aqui de estudos? Para responder a questão, pode ser que você gaste 10 minutos, 20 minutos e ainda sobre muito tempo. Então você pode colocar aqui estudar o que foi passado na aula de matemática. É matemática que eu coloquei, para mim mata mesmo, matemática. Bom, os exercícios que foram propostos, a aula, eu vou fazer uma revisão. Posso colocar aqui a palavra revisão. Revisão, ok. Então eu tenho aqui alguma atividade já direcionada. Neste dia eu vou estudar para a aula de matemática. Venho aqui salvar. Eu quero salvar isto só para o dia 17 ou eu quero salvar para todos os eventos? Até o final do ano que eu coloquei? Não, só para esta segunda-feira. Clico então este evento. Ok, vai modificar somente este evento. Então aqui em estudos, eu sei que eu tenho que responder as questões das outras disciplinas do dia e estudar os exercícios de matemática. Posso colocar aqui um horário para tarde, para eu fazer alguma coisa à tarde. Eu posso selecionar aqui, por exemplo, umas 2 horas da tarde para eu poder estudar também. E sucessivamente durante toda a semana. Bom, assim está ficando a forma que estamos registrando. Agora, se eu venho aqui na minha agenda e coloco aqui para visualizar a semana, como que ficou, deixa eu procurar aqui a semana do dia 17 a 21 de agosto. Veja como que vai ficar bonito e organizado na tela do meu celular ou na tela do computador. A minha semana, ó, fica vermelho, matemática, química, ficou aqui verde, história com uma outra cor e assim sucessivamente. E aqui eu deixei lavando, ó, estudos. Perceba que estudos, eu clico aqui em estudos, eu sei que é de 11 ao meio-dia. Se você organizar toda a sua semana assim, você vai ter então um painel colorido com cada disciplina que você tem que acompanhar a aula do dia. Você pode inclusive colocar aqui, ó, no nome matemática, aula ou videoaula. Videoaula.
ou videoconferência, videoconferência do seu professor, etc. Vou mudar todos os eventos para terem o mesmo nome. Matemática videoconferência. Neste dia aqui eu tenho uma videoconferência. O seu professor passou um link para você acessar esta aula, passou este link por e-mail, passou este link pelo Classroom. Ok, vai lá no Classroom, copia aquele link, vem aqui em videoconferência, edita o evento e deixa o link aqui também na descrição, coloca aqui o link que o seu professor te passou, porque então quando você for começar a estudar, você abre a sua agenda pelo celular. Se você for assistir a aula pelo celular, aberto a sua agenda, você clica lá no dia matemática, clica no link, já abre a videoconferência, você participa da aula normalmente. Se é pelo computador, da mesma maneira. E assim você vai organizando então toda a sua semana. Bom, esta é uma maneira de organizar por dias da semana. Você pode fazer a sua organização semanal, que é a que eu indico. Depois você senta uma tarde ou um final de semana para organizar a semana seguinte. Eu organizei de uma maneira geral até o final do ano as disciplinas que são fixas, que possuem aulas fixas que eu tenho que acompanhar. Depois, o que eu vou organizar semanalmente são os acordos que eu faço com cada professor. Por exemplo, aqui o professor marcou uma videoconferência para 11 horas da manhã na quarta-feira. Então eu venho aqui e marco essa videoconferência. Ou venho aqui na quinta-feira, o professor de filosofia marcou uma videoconferência filosofia. Ele marcou essa videoconferência para, por exemplo, 1h da tarde, um horário extra para tirar dúvidas dos outros dias, de alguma coisa que aconteceu especificamente neste dia. Vamos escolher uma cor só para deixar o nosso painel aqui melhor elaborado. Tangerina, coloco aqui. Videoconferência de filosofia na quinta-feira, de 1 até as 2 horas da tarde. Tira dúvidas de filosofia, por exemplo. Às vezes eu marco com os alunos algumas videoconferências para tirar dúvidas, ou simplesmente marcar uma videoconferência para bater um papo, falar um oi nesse tempo de quarentena, saber como que os alunos estão, saber o que está acontecendo, se estão tendo dificuldades para elaborar os seus cronogramas de estudos ou de executar as atividades. Enfim, é importante também esse tipo de conversa que a gente estabelece com os nossos alunos. Depois deste nosso momento de organização semanal dos nossos dias, nós temos que lembrar algumas questões. Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer os exercícios de matemática, mas eu não faço. O que está acontecendo comigo então que eu não tenho motivações? Muitas coisas, como eu tinha dito antes. Às vezes o aluno precisa cuidar do irmão, arrumar a casa, ajudar o pai, trabalhar para ajudar a família. Então são muitas coisas, por isso é preciso uma organização maior ainda. E aí a dica que eu dou para vocês é a seguinte: vamos elaborar a seguinte ideia. Imagine que você está num sábado ou num domingo planejando a semana seguinte. Você sabe que todos os dias os professores vão enviar para vocês, ou a Secretaria de Educação, dezenas de atividades. Aquilo ali já vai ocupar muito o seu tempo e já também vai tirar um pouco a sua paciência, porque não dá vontade de fazer atividades todo dia. Mas pense, anote esta pergunta aí no seu caderno ou no seu Google Agenda. Como seria se, ao final da próxima semana, todas as atividades estivessem prontas, todas as atividades estivessem resolvidas? Como seria? Como você se sentiria? Coloque esta pergunta aí no teu caderno. Como eu me sentiria se, ao final da próxima semana, todas as atividades estiverem prontas? Qual é o sentimento? Anote este sentimento, porque você fica batendo martelo em outro sentimento negativo. O sentimento que geralmente os meus alunos me passam é o seguinte:
eu já estou chateado de saber que na próxima semana terá 10 atividades para serem feitas, eu não tenho vontade, por isso eu estou com raiva e não vou fazer. É um sentimento que você está deixando nortear toda a sua semana. Vamos trocar então, tentar trocar este sentimento por uma hipótese. Como seria se eu fizesse tudo no dia certo? O que você sentiria? Como seria a sua semana? Mais leve ou mais pesada? Como seria os seus estudos se você conseguisse? Escreva esta pergunta: como seria ou como seriam os meus estudos, o meu cronograma, se eu conseguisse organizar semanalmente as minhas atividades? Eu teria um final de semana talvez mais leve, poderia descansar melhor, poderia fazer outras atividades de lazer dentro da quarentena, as atividades que são possíveis, e não ficaria preocupado com aquilo que ficou para trás. Eu estou trabalhando o dia inteiro, minha rotina mudou, eu não consigo fazer as atividades, eu estou querendo desistir. Este é um pensamento. Agora mude o seu pensamento para a seguinte ideia: eu trabalho agora o dia inteiro, a minha rotina está diferente, mas como seria se eu dedicasse 30 minutos diários, por exemplo, para tentar resolver as atividades propostas e ao final da semana eu conseguisse então perceber que não mais 100% está sem fazer, mas eu consegui deixar apenas uns 20% sem fazer. O que é melhor? Ter 100% de atividades não feitas ou ter 20% ou 30% de atividades não feitas? É melhor ter uma porcentagem menor de atividades não feitas. O ideal seria que todas as atividades estivessem prontas, mas nós trabalhamos com o ideal, mas a vida real nos exige outras circunstâncias. Então anote também esta ideia aí. Tudo aquilo que for muito desafiador, você vai colocar a seguinte perspectiva: como eu me sentiria se eu conseguisse realizar este trabalho? Me sentiria melhor. E aí, agora anote outra pergunta. Por exemplo, tem uma atividade de matemática para ser feita para amanhã. A pergunta que você precisa registrar então é a seguinte: o que me impede de realizar esta atividade? E responda sinceramente: o que impede? Eu sei, pode aparecer a resposta: preguiça, dificuldades de não saber a disciplina. O que me impede? Se você tem claramente o que te impede, faça outra pergunta em cima desta: o que impede você de procurar estas respostas? Bom, se nada te impede de procurar essas respostas, por que então adiar resolver esta questão? Eu não sei responder, professor. Eu tenho dificuldades. Se você possui alguma dificuldade, entre em contato com o professor e diga: não consigo resolver esta questão. E espere o professor poder te ajudar. Se você consegue resolver trocando ideia com os seus colegas, então tente resolver. Mas tente colocar no papel estas perguntas, que isso é muito importante, porque nós estamos negociando com o nosso inconsciente. E ele não gosta de receber ordens. Por exemplo, amanhã tem uma atividade de matemática, você vai fazer esta atividade sim. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não quero. Eu estou lá no horário da aula, eu vou fazer o quê? Assistir um Netflix. Ou vou ficar deitado, ou vou ficar atualizando a minha rede social. Isso é comum. Significa que você é igual a qualquer outro tipo de pessoa, não tem problema nenhum fazer isso. Mas você precisa então negociar com o seu inconsciente. Quem organiza todas as coisas internamente da melhor maneira possível é o nosso inconsciente. Ele não gosta de receber ordens. E nós não agimos totalmente com o nosso consciente. Nós somos uma grande parte, se não a maior parte, inconsciente agindo. Então, negocie com ele. Tem uma técnica que você pode fazer que é a seguinte: imagine você
desmembrado de você mesmo, dissociado de você. Por exemplo, eu conversando com o Thiago, eu sei que não é o Thiago que está ali, mas eu sei que é o Thiago ao mesmo tempo que está ali conversando comigo de uma maneira real. E eu pergunto para ele: o que você tem para fazer amanhã? Ele me responde: atividades de matemática. E você vai fazer? Ele vai dizer: não, eu não vou fazer. E aí você que quer esta atividade pronta, você vai ter que negociar com ele. O que você precisa, ou o que eu posso fazer para você realizar melhor estas atividades? Descansar. Se você estiver descansado no dia anterior e você estiver bem no dia seguinte, é possível realizar estas atividades? Pergunta para ele. É possível. Se você sabe como fazer, se você sabe onde fazer, é possível que você entre lá no aplicativo, no Classroom, etc. e faça essa atividade? Sim, é possível. O que te impediria? Bom, nada me impediria, a não ser uma preguiça, uma outra coisa, mas eu posso fazer. O que nós podemos fazer juntos para deixar essa atividade pronta? Pergunta para ele assim: você gostaria de me ver em uma situação ruim com o professor, ou em uma situação que beira a reprovação ou a não aprendizagem? Você gostaria que eu não aprendesse essa disciplina? E responda para você mesmo: não, eu gostaria que você aprendesse, eu gostaria que você fizesse essa atividade. Então, por que você não me ajuda? Neste instante, eu só preciso de um pouco de concentração para poder realizá-la. Eu preciso da tua ajuda. E aí você vai conversando com você mesmo, com o seu inconsciente, e vai respondendo você mesmo, e coloca isto então de uma maneira clara no seu cronograma de estudos. Tente deixar para trás o mínimo de coisas possíveis. E assim você vai ter uma semana cada vez mais leve e mais agradável. Bom, eu espero que algumas dessas ideias tenham te ajudado a pensar um pouco o seu cronograma de estudos. E uma coisa interessante não tem regra. Não existe uma forma de fazer isso. Cada pessoa tem uma maneira diferente de pensar o seu cronograma e de executar o seu cronograma. Eu estou dando um exemplo. E eu estou dando as ideias de como você pode fazer para negociar com o seu inconsciente, para negociar com você mesmo, para driblar esta vontade de ficar adiando as coisas. Então, nós precisamos também ter um momento de relaxamento, de tranquilidade. Eu indico meditações para vocês fazerem uma vez por dia. Se você não tem costume, façam 5 minutos, 10 minutos. Na internet tem vários, no YouTube, vários roteiros de meditações que você pode fazer. Meditações guiadas, ou simplesmente coloque uma música e pare um pouco tudo que você está fazendo e faça um pouco de meditação. Se desligue, se desconecte dos aparelhos de celulares, se desconecte de outras coisas e tenta conectar um pouco com você mesmo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Esta é uma dica que eu deixo aqui para vocês. Espero que tenha valido a pena. Um abraço e até o próximo vídeo.